A minha exigência, responsabilidade, expectativa com o Felipe Luiz, ela é muito maior do que a sua. Por mais que você seja um apaixonado por futebol e pelo Flamengo, eu sou amigo. O que aconteceu? O Felipe ficou muito isolado. Ele praticamente foi abandonado pelo presidente do clube e pelo diretor executivo, o José Boto. Felipe Luiz foi humilhado. Será? Bom, pessoal, assim como vocês, eu estive ontem, hoje também, refletindo muito sobre esse assunto, a demissão do Felipe Luiz. E fiquei na dúvida entre vir gravar esse vídeo aqui ou não. Por que na dúvida? Porque a minha exigência, responsabilidade, expectativa com o Felipe Luiz, ela é muito maior do que a sua. Por mais que você seja um apaixonado por futebol e pelo Flamengo, eu sou amigo. E os amigos exigem muito mais do que conquistas. Os amigos de verdade, eles exigem compromisso, caráter, integridade, profissionalismo, coragem. E o Felipe Luiz teve tudo isso. E esse vídeo é principalmente para exaltar e enaltecer todo o comportamento do Felipe Luiz durante esse período como treinador do Flamengo. Uma posição de extrema cobrança, pressão, risco, mas esses momentos vêm mostrar realmente quem a pessoa é. Os momentos de crítica, os momentos até de humilhação em algumas situações, demonstram quem as pessoas são de verdade. E o Felipe manteve uma postura em todos os aspectos profissionais que nós temos que proteger. Será que nós estamos protegendo esse tipo de profissional? Nosso futebol, nós como sociedade, protegemos para que eles possam se sentir de alguma forma confortáveis, para estar mais aqui com a gente, não expulsá-los daqui? É uma reflexão que nós temos que fazer. Outra reflexão, há pouco tempo eu estive com o presidente BAP, nos encontramos por acaso num evento, tivemos alguns minutos para conversar, um cara que eu respeito, e ele disse que queria cada vez mais construir, sustentar uma cultura onde o Flamengo fosse cada vez mais vencedor. E eu falei para ele que é algo que eu acredito de verdade, não se constrói, muito menos não se sustenta uma cultura como essa, na minha opinião, se não estiver em harmonia. Presidente, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcedores de alguma forma. E entenda bem, a harmonia num ambiente de extrema cobrança e pressão, ela tem confronto, tem desentendimento, tem crítica, tem tudo isso. Mas essa harmonia, ela exige que todos os envolvidos passem por cima desse desconforto e principalmente do orgulho de qualquer coisa para poder construir e sustentar esse tipo de cultura. É isso que nós temos que fazer, na minha opinião. Não ter dificuldades e alimentar muitas vezes uma cobrança desproporcional, porque assim todos perdem, na minha opinião, todos perderam. Saindo Felipe, perde Flamengo, perdem todos. Nós temos que melhorar e refletir sobre essa questão. Mas a mensagem principal aqui é para você, Filipinho. Meu irmão, parabéns. Que orgulho de tudo que você construiu. Não só pelos troféus, que foram maravilhosos e inevitavelmente está na história, mas pela tua conduta. Você é exemplar, inspirador para mim, que sou teu amigo, mas para o nosso futebol, para a nossa sociedade, para o nosso país. Que você siga assim. Espero que eu possa ter mais tempo com você aí nas próximas semanas, pelo menos, antes de você iniciar seu novo trabalho, que nós possamos estar juntos, curtir a vida um pouco e definitivamente depois você seguir essa tua missão linda, nobre, maravilhosa que você está seguindo e começou a construir como treinador. Errou, obviamente, você errou, mas acima de tudo você foi homem para assumir os momentos que errou, se reinventar, continuar, mas se manter fiel aos seus valores, se manter fiel aos seus princípios, e isso é admirável, meu irmão. Máximo respeito, um beijo no coração e até breve. Te amo, Felipinho. Fala, feras! Boa noite, bom dia. O Flamengo é uma loucura mesmo, né? O time ganhou de 8-0, a torcida vaiou ao final do jogo, ou parte da torcida, e o técnico Felipe Luiz foi demitido. Exatamente isso que você está ouvindo. Felipe Luiz foi demitido logo após a entrevista coletiva concedida no Maracanã. Os motivos ainda não estão claros. Eu imagino que amanhã o diretor executivo de futebol, José Boto, que permanece no cargo, deve dar alguma explicação. Quem sabe o presidente BAP também fale sobre essa decisão do Flamengo de demitir o técnico campeão carioca, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa, campeão brasileiro, tetracampeão da Libertadores, vice-campeão intercontinental, empatando com o Paris Saint-Germain e só perdendo no pênalti. Ah, a temporada não começou legal. Não começou legal. Mas o Flamengo está na final do Campeonato Carioca e venceu de 8-0 o Madureira. E eu aposto que essa decisão não vai cair bem no vestiário.
BAP, presidente, e José Boto, diretor, vão precisar de muita habilidade para contornar os ânimos entre os jogadores. Por mais que num ambiente profissional de futebol sempre existam rusgas, e é claro que muito jogador pode estar insatisfeito com uma ou outra decisão do Filipe Luís, mas ele era um cara querido pelo elenco, ou pelo menos por grande parte do elenco. Um técnico campeão, um técnico que respeita os atletas profissionais. Foi uma decisão, assim, no mínimo corajosa do presidente do Flamengo, BAP, às vésperas da final do Campeonato Carioca. Eu nem falo só pela decisão do Carioca, mas por toda a temporada. No momento que a gente tem para falar, o que eu consegui apurar foi isso, uma decisão tomada logo após o jogo, ou pelo menos comunicada logo após o jogo. Pelo que apurei, o Flamengo terá um técnico na área técnica contra o Fluminense, não vai ser dirigido por nenhum interino. Especula-se que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, esteja no Brasil e possa ser um nome muito forte nessa corrida para assumir o Flamengo. Ele deixou o Cruzeiro para resolver questões familiares, mas depois se colocou à disposição do mercado. Imagino que seja um grande favorito para assumir o Flamengo. Não sei, apenas uma ideia, um palpite até, com base do que a gente ouve aqui e ali. Então vamos aguardar. Vai ser uma terça-feira movimentada, hein? Um abraço. Pois para quem achou que ia dormir, né? Então fica ligado aí que a gente tem mais informações. A gente vai apurando aqui, vai apurando ali. E o que a gente conseguiu já ouvir é que nesse processo de renovação do Felipe com o clube, houve muito desgaste, e a partir desse desgaste algumas sequelas ficaram. A informação que eu tenho é que nesse momento de instabilidade do Felipe, né, de todos esses maus resultados que o Flamengo teve nesse início de temporada, o que aconteceu? O Felipe ficou muito isolado. Ele praticamente foi abandonado pelo presidente do clube e pelo diretor executivo, o José Boto. Os dois pouco respaldaram o Filipe Luís nesse momento mais difícil do Flamengo na temporada. O Felipe acabou correndo sozinho, caminhando sozinho nessa estrada meio esburacada que foi esse começo de 2026, e quando o presidente e o diretor executivo José Boto tiveram a certeza de que poderiam substituí-lo, não pensaram duas vezes. Acho até que essa demissão deveria estar programada para acontecer depois do jogo contra o Lanús, quando o Flamengo perdeu a Recopa. Talvez ali o Flamengo ainda não tivesse um nome muito certo para contratar, para substituir o Filipe Luís, e acabou empurrando com a barriga até hoje. E aí demitiu, independentemente de 8-0, se fosse 3-0, 5-0, 10-0, 20-0, me parece que a decisão estava tomada. Mas o que eu acho que é mais importante é que esse início de ano, no momento mais difícil, o Filipe Luís não teve respaldo de quem deveria respaldá-lo. Principalmente o diretor executivo, José Boto, que é quem está do lado dele. Pois para quem achou que... Fala, feras, para fechar, né, toda essa noite / madrugada com a demissão do técnico Filipe Luís. Poucas vezes no futebol eu vi algo tão covarde como o que aconteceu com o técnico do Flamengo, com o Filipe Luís. Não pela demissão, porque demitir um técnico no futebol brasileiro é algo tão comum quanto a gente beber um copo de água quando tem sede. Mas há técnicos e técnicos, e você não pode fazer com um ídolo do clube, com um campeão do clube, o que foi feito. Você não pode esperar o jogo acabar, deixá-lo ir para a coletiva, demiti-lo numa sala fria do Maracanã, numa conversa de pouco mais de 1 minuto, apenas um comunicado. Olha, você não está mais no clube. Amanhã você já não é mais o treinador do Flamengo, e todos os contratos serão acertados posteriormente. Obrigado pelos seus serviços e até uma próxima vez. Porque foi basicamente isso que o diretor José Boto deve ter falado para o Filipe Luís após a vitória de 8-0 e após o treinador dar uma entrevista coletiva.